nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à minha e à nossa existência. Aí onde está, neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de São Martinho. São Martinho, que foi este grande santo da Igreja. Todos os santos são grandes. Ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fonte de graça e de misericórdia, iluminai o nosso coração e o nosso entendimento para caminharmos na vossa palavra e amarmos o vosso coração com todo o nosso coração. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e cara irmã, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, sentar-se-á então no seu trono de glória. Perante ele reunir-se-ão todas as nações, e ele apartará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me de vestir. Adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ter comigo. Então os justos responder-lhe-ão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei dir-lhes-á em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é luz que ilumina o meu coração e dá discernimento a todo o meu entendimento. A palavra do Senhor é luz que ilumina o seu coração. E a palavra de Deus deste dia em que celebramos a memória obrigatória de São Martinho, São Martinho de Duma, esse grande santo, São Martinho de Tours, esse grande santo da Igreja, São Martinho de Tours, esse bispo da Igreja que viveu no século IV, desperta sob maneira, ao lermos esse texto, duas palavras. A primeira palavra é a palavra generosidade. A segunda palavra é a palavra confiança. Duas palavras que quero refletir consigo neste momento. E estas duas palavras estão intrinsecamente relacionadas com o fim último do ser humano. Sim, estão intrinsecamente relacionadas com o fim do ser humano. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, a generosidade é uma disposição de Deus. Ou seja, Deus é generoso comigo e consigo a toda hora e momento. E podemos pensar que o céu é obra da generosidade de Deus, não é uma obrigação. E eu quero pensar que o céu não é um dever a ser cumprido, mas sim a alegria. Uma alegria a ser usufruída. E esta alegria da qual eu quero usufruir, da qual tu queres usufruir, é obra da generosidade do Senhor. Nós não merecemos o céu. Eu não mereço o céu. E tu não mereces o céu. E, caríssimos irmãos e irmãs, por mais que nós pensemos que somos boas pessoas, que somos pessoas de boa índole, pessoas de bom coração,
Caríssimo irmão e irmã, lamenta-me informar-te neste momento que existe em nós uma corrupção. Uma corrupção fruto do pecado original, fruto deste pecado original originante, como chamaram alguns teólogos. E é verdade, caríssimo irmão e irmã, ainda pensando no bem que nós realizamos, muitas vezes o bem que nós realizamos está contaminado da nossa vaidade, do nosso desejo, da autoestima, de sermos estimados, de sermos aplaudidos. E, portanto, até o bem que realizamos está muitas vezes contaminado do nosso egoísmo, da nossa soberba, do nosso desejo de sermos vistos, de sermos aplaudidos, de ocupar os lugares importantes. Ontem Jesus dizia no Evangelho, cuidado com os escribas, porque gostam da exibição. E muitas vezes, mesmo de maneira camuflada, mesmo de maneira escondida, está dentro de nós, está intrinsecamente esta predisposição interior para esta realidade. Então, hoje o Senhor, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor nos quer fazer tomar consciência de que nós não merecemos o céu. Não merecemos. E, portanto, o céu é fruto da generosidade do Senhor. E essa generosidade, que é uma predisposição do próprio Deus, desperta em mim também sobremaneira. Essa atitude de Deus desperta em nós esse desejo de sermos como Deus. Ou seja, de agirmos a maneira de Deus, de sentirmos a maneira de Deus, de pensar a maneira de Deus, de intuir a maneira de Deus e de ser a maneira de Deus, ao fim e ao cabo. E então, ou seja, esta predisposição do Senhor fará assim que eu também queira, meu irmão e minha irmã, ou seja, refletir profundamente nesta realidade que é tangível a nossa existência. O Senhor quer que nós sejamos generosos, que eu seja generoso. E atenção, e aqui está, quero associar a palavra generosidade à palavra caridade. Porque a caridade, várias vezes já repeti isso, partindo dos escritos de São Paulo, a caridade é a maneira como o cristão ama. Portanto, se a caridade é a maneira como o cristão ama, ou seja, nós percebemos aquilo que o Evangelho deste dia nos fala. Ou seja, é o juízo final, é o texto do juízo final, em que estaremos todos diante do Senhor para sermos julgados. E o Senhor julgará este mundo, julgará todos, vivos e mortos. Assim rezamos no credo da Igreja, ao som da trombeta, o Senhor chamará a todos e a todos julgará. E diante desta realidade, o Senhor dirá ao grupo, aqui a direita e a esquerda são apenas palavras usadas por analogia, por aproximação, por semelhança, por exemplo. Ou seja, são apenas exemplos usados. Não quer dizer que estaremos à direita ou à esquerda. São apenas expressões para a direita é o lugar de confiança, é o lugar de intimidade. Então, o Senhor chamará a estes que estão à direita porque estão na intimidade com o próprio Deus. E a estes o Senhor dirá, vinde benditos meu Pai, porque tive fome, tive sede, tive nu, tive necessidade e vós estiveste aí para mim. Meu irmão e minha irmã, todas as vezes que fizemos isso, a um dos nossos irmãos, a um próximo, é ao próprio Deus que Jesus, é ao próprio Deus que nós fazemos. Jesus identifica-se com o ser humano. Isso é profundo. É que Jesus aqui não diz que se identifica com o cristão. Jesus identifica-se com a humanidade. E aqui vale a pena citar a parábola do bom samaritano, do filho do pai misericordioso, a parábola do bom samaritano, em que este bom samaritano não olha para a identidade daquela pessoa, mas olha para a pessoa na sua totalidade, na sua objetividade. Olha para aquele ser humano enquanto pessoa e ajuda aquele ser humano enquanto pessoa. E é isso que o Senhor também nos quer dizer. Ou seja, a bondade não mede a nação, a raça, a cor, não mede nada. Eu faço o bem pelo bem em si. E não faço bem apenas porque sou cristão, faço bem pela objetividade do bem, ou seja, porque o bem é bem. E aqui percebemos a primeira realidade, ou seja, esta generosidade que é fruto da caridade. A segunda palavra é a palavra confiança. Palavra confiança. Ou seja, nós olhamos para a vida de São Martinho e nós percebemos que existe em São Martinho esta grande confiança em Deus. Meu irmão e minha irmã,
olhando para o texto que acabamos de ouvir, nós também encontramos esta mesma palavra intrinsecamente no texto que acabamos de ouvir. Ou seja, eu confio no Senhor e, portanto, o meu agir será um agir de confiança, ou seja, de estar nesta relação com o próximo como se estivesse na relação com o próprio Deus. Porque se o próximo é fruto do amor de Deus, então eu confio todo cuidado ao próximo, porque ele é a imagem de Deus, porque ele é a imagem desta humanidade no sentido profundo da palavra. Meu irmão e minha irmã, que neste dia eu e tu tenhamos também gestos que transformam, gestos transformadores. É o propósito para este dia. Olhando para a atitude de São Martinho, olhando para a palavra do Senhor deste dia, aquilo que pode imperar no meu e no seu coração é apenas este desejo de querermos ser bons da maneira de Deus, despertar no nosso coração esse desejo de imitar o Senhor em espírito e verdade, de imitarmos o Senhor com palavras, com obras, com pensamentos, com atitudes. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.